Alô, amigos e amigas internautas, mais uma edição do programa Direto e Reto na sua rede SPTV. A informação precisa, exata e confiável na palma da sua mão. Hoje comigo, um jovem vereador e presidente da Câmara de Santa Bárbara do Oeste. Ele vem aqui nos prestigiar, nos honrar com a sua presença, com seu conhecimento e principalmente com a sua consciência. Vocês devem notar que eu estou usando uma máscara, vocês vão notar que ele está usando uma máscara, porque dentro de toda a cautela, de toda a sinceridade deste vereador entrevistado, ele disse que a esposa adoeceu, foi acometida pelo Covid. Então, nesse clima, nesse ambiente familiar, ele não sabe. Como nós não somos testados, infelizmente, quer dizer, quem pode, cada qual corre e faz um teste aqui, outro acolá, às vezes é teste falso, não existe gente, por incrível que pareça, com a maldade de aproveitar esse tempo de desgraça e pestilência para faturar nas costas dos outros. Então ele solicitou e essa equipe de bom grado acatou a fazer essa entrevista com o nosso vereador e presidente da Câmara, Joel Cardoso. Eu estou lendo aqui, porque na verdade talvez ele seja mais conhecido como Joel do Gás. Seja muito bem-vindo, obrigado pela sua presença e eu gostaria de saber a origem, para esclarecer nossos internautas, já que a televisão abrange até outros países, esse apelido carinhoso. Eu quero agradecer o convite, né, para esse bate-papo, para a gente falar um pouco da cidade de Santa Bárbara. O meu nome é Joel Cardoso, meu apelido Joel do Gás, né? O que acontece? Eu trabalhei com gás praticamente a vida toda. Então, ali na região do bairro do Jardim Europa, na zona leste de Santa Bárbara, a minha família começou com um depósito de gás. Então, desde moleque, eu entregava gás de bicicleta, né? E os tempos foram passando e depois eu comprei o depósito de gás da minha mãe e segui por esse caminho, né? E depois eu acabei vindo para a política e eu mantive o nome Joel do Gás, porque era como os meus clientes e os meus amigos me chamavam. Como se deu esse salto para a política? Está lá o menino, começa como empregado da própria mãe, depois vira empreendedor. Ainda Ainda existe? Não. Hoje eu vendi... Se dedica exclusivamente à vereança. Isso. E esse salto, como ocorreu? Eu sempre fiz um trabalho social, né? Nunca esse trabalho social ele não tinha destaque porque eu nunca divulguei, né? Eu fiz isso em particular com as pessoas, porque eu creio que o que a gente faz, principalmente na parte social, a gente não precisa ficar mostrando, né? Até hoje eu sigo esse alinhamento. E um dia eu estava passando na rua e uma pessoa me disse: Joel, por que você não lança o seu nome para candidato a vereador? Falei para essa pessoa que eu não tinha interesse, mas eu acredito que aquela sementinha ficou no meu coração. E foram passando os tempos. Naquele mesmo ano, eu falei com a minha esposa, com meus pais, perguntei para eles o que eles achavam, porque eu acredito que a gente tem que ter o apoio da família para iniciar qualquer coisa na nossa vida. Se não tiver o apoio, fica difícil, né? Se a gente não tem o voto e o apoio da própria família, fica complicado. Meu pai, minha mãe e minha esposa me ajudaram muito, né? Eles me disseram: olha, se você tem vontade, se essa sementinha está plantada no seu coração e você quer seguir esse caminho, vá em frente. Então, em 2012, eu lancei o meu nome para vereador na cidade de Santa Bárbara. No que você acredita ou conhece que essa sua experiência profissional ajudou e ajuda na política, a se reeleger, a ser presidente da Câmara? Como é que você compõe com seus colegas, conversa com eles? O que a profissão te trouxe como instrumento facilitador? Eu acredito que tem alguns fatores, né? Para a gente poder fazer esse trabalho, né? A gente tem que trilhar um caminho, né? Quando em 2012 eu não consegui, né, a eleição, não consegui ser eleito, tive 651 votos.
E na época eu fiquei de primeiro suplente, então, do Partido Verde. E o prefeito, Denis Andia, foi eleito, né? Então ele começou o trabalho em 2013 e logo no início ele me convidou para compor a Secretaria de Governo, mas como assessor do secretário de Governo. E por incrível que pareça, eu não tinha escolaridade. Eu comecei a trabalhar muito cedo. De profissão, eu sou eletricista de automóvel, comecei a trabalhar com 11 anos e optei aos 15 anos a sair da escola porque eu não conseguia fazer as duas coisas. Então, quando ele me convidou, eu tinha 6ª série. Então, era uma situação até constrangedora, porque quando eu tive que falar para o prefeito, eu não tenho escolaridade. E ele me incentivou, eu voltei para a escola, completei o 2º grau e consegui entrar na prefeitura, consegui trabalhar na Secretaria de Governo por 3 anos. Nesse período eu fiz gestão pública, né? E então, assim, eu acredito que a minha caminhada para a política me ajudou muito, porque eu voltei a estudar, né? Que é uma coisa hoje que a gente incentiva para que as pessoas que estão pensando em parar não fazer isso, porque eu tive que correr atrás praticamente com 35 anos de idade, né? E isso me trouxe uma experiência muito grande. Fiquei 3 anos no governo. Fui eleito em 2016 com 1.032 votos, né? E agora, 2020, 1.344, e consegui o voto dos meus companheiros, 11 votos na Câmara Municipal para assumir a presidência, né? Na política a gente tem que ter palavra, na vida do dia a dia a gente tem que ter palavra. E eu acredito que esse trabalho que eu fiz nos primeiros 4 anos me capacitou para chegar agora em 2020 e disputar a presidência e conseguir a eleição da presidência na Câmara. Meus amigos internautas e amigas internautas, mais do que uma entrevista, tornou-se, para uma felicidade nossa, um testemunho de vida. Então você, que uma entrevista atrás, eu chamei de pobre porque eu estou cansado de ouvir palavras politicamente corretas e não mudança efetiva e eficaz de estado, de bem viver das pessoas, pelo contrário, só piora, mais ainda com o ambiente de coronavírus. Não desista do seu sonho, não é pieguice, é muito esforço. Isso é mérito. Mérito é você sair de um lugar de desvantagem, de uma posição ruim, para uma posição que está hoje o nosso entrevistado. Muito esforço, muita luta, muito propósito, ajuda. Quer dizer, eu também parabenizo aqueles que ajudam, que têm essa sensibilidade. Então, tem gente boa no mundo ainda, tem gente muito ruim. E aqui apareceu gente ruim, a gente desce a lenha. Aí lascou. Mas se aparece gente boa, a gente aplaude, agradece e muita gratidão. Me diga uma coisa, como presidente da Câmara, e o programa chama-se Direto e Reto, o que hoje incomoda mais o Legislativo Municipal, na cidade de Santa Bárbara? Sinceridade, eu penso nas questões positivas, né? Eu acredito que hoje a gente tem uma coisa que incomoda muito hoje, eu acredito que são as pessoas que não têm sensibilidade para o que está acontecendo. Eu acho que não é só o legislativo, eu acho que é num contexto geral. Perderam a sensibilidade, né? Hoje as redes sociais, ela tem médicos, ela tem advogados, ela tem juiz, ela tem promotor. E eu digo que todo mundo se intitula no que ele acredita que está certo, né? Então, ele se aposta da verdade. É um incômodo, porque eu acredito que a partir do momento que eu assumi a função de vereador, eu tenho que estar preparado para as críticas. Mas eu não estou dizendo em relação a mim, né? Eu nem sei se cabe na entrevista, mas eu vou falar. Ontem faleceu o ator, né, que estava com Covid-19. E hoje eu estava ouvindo o pessoal na rede social falando absurdos em relação à questão do coronavírus e a questão do que aconteceu com ele. Então, assim, eu acho que incomoda hoje, numa questão geral, o julgamento, o pré-julgamento das pessoas
não só para os políticos, num contexto geral. E, não diferente, a Câmara também passa por essa situação. Às vezes, uma desinformação vira o canhão para a Câmara Municipal e depois a gente tem uma dificuldade enorme para passar a verdade para a população, porque a verdade ela é mais difícil de emplacar, infelizmente. Eu fazendo a pauta, lendo uma pauta para lhe entrevistar, me senti um tanto quanto incomodado com uma aula, não, me pareceu, né? Na verdade foi uma apresentação em vídeo do prefeito de Santa Bárbara, voz pausada, muito calmo, muito professoral a dar estatísticas, a esclarecer o que o executivo faz, se eu não me engano, inclusive com o legislativo. Mas o que me incomodou? O que foi o espinho na minha carne? Eu pergunto, foi esclarecedor, sem dúvida nenhuma, mas é tudo estatístico. E a morte? E os mortos? E os 400 e tantos mil mortos? Não estou dizendo, olha, não seja professoral, não dê informação. Não, informação crucial. Estamos aqui para isso, para prestar informação. Mas eu quero saber, e os mortos? Eu não quero de estatística só. Estatisticamente a gente brinca, se você tiver o pé no freezer e a cabeça no forno, estatisticamente você está equilibrado. Eu quero saber, mortos, aquela família que foi devastada, que ficou uma filha desolada, a família que bate num posto, porque eu vejo que você tem algumas ou várias ações na área da saúde, aquela família que bate às portas de um hospital, UPA, ou posto de pronto atendimento, vacina adulterada, vacina roubada, agulha reutilizada, falando tudo isso em tese, porque eu não acompanho, eu não tenho documento, eu não posso provar, mas a notícia é essa daí. Como está agora, não o executivo está se posicionando, mas a Câmara, já você que é o chefe do Legislativo? Na Câmara, esse ano, a gente teve uma grata surpresa de novos vereadores eleitos, né? O que a Câmara fez? Ela montou uma comissão de acompanhamento de algumas ações do Executivo, né? Uma das ações é uma comissão que foi formada para fazer o acompanhamento da vacinação, né? Qual era o problema maior do município? As pessoas que não têm acesso à internet, porque tem muita gente que não tem acesso à internet, então o cadastro ele é feito pelo site da prefeitura. Essa comissão ela começou a buscar as informações direto com a comunidade para entender qual eram as dificuldades que a comunidade estava tendo para ter o acesso à vacina, né? E graças a Deus a comissão desempenhou um ótimo trabalho. A comissão é formada pela vereadora Esther Moraes, que é presidente da comissão, o vereador Baquim Júnior e o vereador Nilson Araújo. Então, essa comissão detectou todos os problemas, levou para o executivo ouviu a comissão, entrou num acordo e começou a disponibilizar novos números para a população ter acesso telefônico nas próprias unidades básicas de saúde. Então, a Câmara ela tem desempenhado um ótimo trabalho para auxiliar o Poder Executivo, né? Falando das estatísticas, né, que o prefeito Rafael Piovesan fez um vídeo esclarecendo. Algumas coisas pontuais ali, a gente começa a entender de que forma a gente pode frear o contágio. Por mais que a gente ouve todos os dias na rede social, nos telejornais, né, na imprensa de rádio, escrita, muitas das vezes tem que ser repetitivo. Mas o que a Prefeitura de Santa Bárbara fez naquele momento foi um mapeamento do município. E a gente entendeu, né, que a maioria dos contágios era em festas de famílias, né? Muitas das vezes aquela festa inocente no final de semana, aquele almoço com o pai e com a mãe, porque as pessoas que estavam com Covid passavam por uma entrevista. Onde você teve nos últimos 7 dias? Você foi em tal lugar? Então as pessoas, a maioria, olha, eu fiz um almoço na casa do meu pai, na casa do meu irmão. Então eu acredito que essa questão da estatística é mais para passar para a população como evitar, né, nesse período a gente ser contagiado, principalmente na nossa região, né? E as ações também do governo tem que ser importante, né? Nós fomos uma das cidades da RMC que não fechou o hospital de campanha, né? Parabéns. Houve muita crítica, invasão no hospital de campanha,
E o prefeito, na época, o Denis Andia, manteve o hospital aberto. O Rafael assumiu e não fechou o hospital. Houve até uma proposta da RMC para utilizar o nosso hospital de campanha, ampliar para que a RMC usasse o hospital nosso de campanha. Então isso é um baita de um exemplo. Deixar as críticas negativas de lado, focar no trabalho e manter o hospital aberto foi um ponto positivo. Nessas críticas negativas, eu sei que tem por trás a politização da questão Covid. Tanto é verdade que nós temos uma CPI recém-estabelecida, inaugurada, montada. Eu gostaria de saber de você como o município consegue gerir essa desordem de responsabilidade. Ah, não, agora é o Estado, não, agora é a União. Não, mas a União interfere no Estado. Não, mas espera, o STF não deixou fazer. Mas isso no próximo bloco. Caros internautas, participem conosco, 974 14 40 44. A informação ao alcance da sua mão. Até já. Sem máscara, só pra tirar foto. Só pra foto, hein? Como foi a festa, filha? Ótimo, mãe. Super pouca gente. Só não diga que não sabia. Coronavírus mata. Em cada canto desse meu país tem brasileiro forte. Tem a saudade que aperta vez em quando o coração. Um Brasil inteiro trabalhando leste, oeste, sul e norte. O Brasil tá preparado pra ser todo imunizado. Em cada canto desse meu país terá proteção. Somos um Brasil, somos uma só nação. Em cada canto desse meu país terá proteção. As vacinas aprovadas pela Anvisa já estão sendo distribuídas em todo o Brasil. Elas são um direito à saúde. Juntos, vamos cuidar uns dos outros. Brasil imunizado. Somos uma só nação. Apoio Rede SPTV. Caros internautas, de volta, depois de um breve intervalo, eu repito a pergunta para o nosso convidado, o presidente da Câmara, Joel do Gás. Joel, feliz o exemplo de manter o hospital de campanha pelos 2 prefeitos, né? Um exemplo muito favorável ao combate ao Covid. Aí eu amplio um pouco a lente dizendo o seguinte: como é que o município conseguiu e consegue administrar a si próprio ante a tantas orientações antagônicas, ou só o número delas, não precisa ser antagônicas. Uma hora o Supremo Tribunal Federal deixa fazer ou diz que não é para fazer. Outra hora a União diz que eu dou o dinheiro, vocês que se virem. Outra hora o Estado falou, não, nós fazemos a distribuição, no caso aí das vacinas, e vocês criam um critério de aplicação e de distribuição. Como é que vocês conseguem esse malabares aí, essa loucura? Eu acredito que tem um caminho, e o município de Santa Bárbara está seguindo esse caminho. Nas questões relacionadas à vacina, ao tratamento Covid, as orientações é do Ministério da Saúde, né? Nós temos que seguir as orientações do Ministério da Saúde. É claro que a gente tem um problema, muitas das vezes, como você acabou de falar, do governo do Estado. Vem o governo do Estado e diz que tem que aplicar a vacina nas pessoas de 60 anos. O governo federal diz que ainda não, as pessoas de 63, né? E a gente tem essa divergência entre município, Estado e governo federal. As orientações do Ministério da Saúde é a base de tudo. Depois, por mais que as pessoas insistem na questão de pró ou contra o governo do Estado, é o governo do Estado, né? Nós recebemos as vacinas do governo do Estado, ele determina
a faixa etária de idade que tem que ser aplicada junto ao Ministério da Saúde. Então, o governo do estado segue as orientações do Ministério da Saúde, orienta o município. Então, esse é o caminho, né? A gente tem que saber respeitar essas normas. Não adianta o prefeito da cidade querer peitar governador, o governo do governo federal e fazer da forma que ele acha que tem que ser feito, que vai dar problema. Então, a gente tem que seguir essas orientações, tanto quanto as orientações do Plano São Paulo, que a gente tem percebido aí as divergências que acontecem entre os municípios, né? Mas a gente também teve que entender que, a partir do momento que o prefeito muda as orientações, ele sofre sanções, ele tem problema junto ao Ministério Público. Então, infelizmente, algumas determinações que eu também não concordo, mas é determinação, e determinação se cumpre. Entendi. Você me disse aqui nos bastidores que a prefeitura, na verdade o município, eu acho que é mais correto colocar assim, foi procurado por uma instituição financeira para ofertar um financiamento. Você pode falar, explicar e qual a vantagem da prefeitura ter tomado o financiamento? Posso sim. Essa instituição procurou a Prefeitura de Santa Bárbara, né, oferecendo uma linha de crédito de 25 milhões de reais. O prefeito ele elaborou um projeto, né? Dentro desse projeto, ele colocou quais as obras que ele ia fazer dentro do município para utilizar esses 25 milhões. Né? Eu vou falar alguma das obras. Nova UBS do bairro Jardim Europa. A construção, vai derrubar o prédio antigo e fazer uma nova UBS. Uma nova UBS na Cidade Nova, na Zona Leste. A reforma do CRAS 1 e CRAS 2. Né? O novo centro de especialidades que hoje paga aluguel. 18 mil reais por mês de aluguel, vai sair do aluguel. Pavimentação, recapeamento e recuperação de vias. E o reparo da Rua Croácia, na Zona Leste, que é onde tem uma erosão, está sendo reparada. No entorno dessa reparação, dessa erosão, vai ser construído uma nova área de lazer para os moradores. Então, são investimentos, 90% do investimento é na área da saúde, 10% pavimentação e recuperação ambiental. Você estava comentando comigo que, na verdade, o projeto, aonde será aplicado o dinheiro, é a instituição financeira que orienta, determina ou aprova? O município ele manda, né, esse croquis para a instituição, ela faz uma avaliação, os empreendimentos que vão ser construídos, os prédios, ele tem um valor estimado, a instituição ela faz uma minuta, né, e envia esse projeto para o executivo. O executivo pega essa minuta e envia para a Câmara aprovar. E o executivo não pode fugir em nenhum momento de tudo que foi proposto dentro do projeto. Ele não pode pegar o recurso, por exemplo, da construção da UBS do Jardim Europa e mudar para a UBS do bairro Romano. Ele não pode fazer isso. Se ele, dentro do projeto, ele colocou que a reforma é da UBS do Jardim Europa, é a UBS do Jardim Europa que vai ser reformada. Então, ele não pode utilizar esses recursos para outra obra. Aí me vem a seguinte pergunta. É useiro e vezeiro, todas as vezes, uma obra pública ter um prazo de início e um prazo de entrega? Existe nesse projeto prazo de entrega e vai ser respeitado? Existe. O prefeito, na verdade, a partir do momento que o projeto foi aprovado e a lei foi sancionada pelo prefeito, ele já começa o processo licitatório, né, dessas obras e ele precisa entregar num prazo. Por quê? O banco ele faz um trabalho, vou exemplificar com alguns planos que tem para a pessoa física. Você começa a construir com o recurso de um financiamento que você fez através de uma instituição. Você precisa entregar essas etapas para que essa instituição te pague, né, para você pagar o pedreiro, pagar o material. A prefeitura é do mesmo jeito, então ela vai iniciar essas obras e ela tem um período para fazer a entrega dessas obras. Eu acredito que o prazo de 2 anos, todas as obras serão entregues. Eu acredito que muitas vão começar até simultaneamente. Curto prazo. Isso. Amigos internautas e minhas amigas internautas, para aqueles que chegaram agora na sua rede SPTV, vocês devem estar notando que tanto eu quanto o entrevistado, o nosso presidente, ele está usando máscara para além
das medidas de cautela em combate ao Covid que nós adotamos. Isso porque ele teve a esposa acometida pela doença. Nós desejamos desde já pronta e plena restabelecimento da saúde, não é? E levem a sério, aqueles que puderem ficar em casa, na sua medida, fiquem, sempre lavem as mãos com água e sabão, uso da máscara sem tocar na frente, evitem aglomeração, o que mais? Usem álcool em gel, tá certo? Então, vamos fazer aquilo que nos cabe, aquilo que é científico, aquilo que vem o tempo mostrando que é plenamente eficaz. Ainda sobre esse aspecto da saúde, o comércio. Dentro desse ambiente de pandemia, quanto sofre e quanto tem inovado o comércio de Santa Bárbara do Oeste? Santa Bárbara tem, eu sempre digo que Santa Bárbara tem saído na frente, né, de algumas cidades aqui da RMC, não desmerecendo nenhuma cidade. Eu tenho certeza que cada prefeito tenta fazer o melhor para a sua cidade, mas Santa Bárbara tem avançado muito nessa questão. Se a gente for falar dos grandes empreendimentos, Santa Bárbara nos últimos anos atraiu várias empresas, né, para a cidade. Um exemplo é o Hospital Samaritano, migrou de Americana para Santa Bárbara. Nós temos agora recentemente o Açaí Atacadão. Cássio? Prefeito de Americana, presta atenção nessa fala. Ou senão nós vamos fazer só beliche para a gente dormir aqui. Se é que vai ter teto para... Ou então vai ser céu estrelado, 5 estrelas. Mas tenho certeza... Olha... Desculpa. Não precisa... Mas olha só, não posso perder a oportunidade, prefeito. Olha, Unítica foi embora. Açaí foi embora. Nem veio, nem chegou. Qual outro? Cassiumara, Samaritano... Olha lá. Centauro... tem 2 cervejarias agora, eu não me lembro, Coco, Bambu. Tem mais uma outra cervejaria que eu não me lembro, mas assim, são instituições grandes aí que está chegando na cidade. Tenho certeza que está no início, o Chico também vai trazer algumas empresas aqui para a Americana. E a gente torce muito pela cidade americana. Por quê? Nós somos irmãos, né? Uma cidade... O americanense utiliza a estrutura de Santa Bárbara utiliza a estrutura de Americana. Quando as duas cidades andam bem, como Nova Odessa, que está pertinho aqui, isso agora deixa eu fazer importante. um gancho, para eu poder me explicar. Tá. Eu não estou aqui estimulando concorrência entre as cidades irmãs, não. Se fosse uma cidade mais longe, talvez outro país, seria até engraçadinho, estimularia uma fofoquinha, essa coisa da concorrência. Mas olha o detalhe de quem sabe o que fala. Olha, sabe o que é? As cidades crescerem juntas, está tudo muito próximo. Que vem um contra-raciocínio que ele vai explorar, porque eu vou pedir, que é o seguinte: também não pode a Americana montar no cangote de Santa Bárbara e ficar em berço esplêndido, porque vai prejudicar Santa Bárbara. Estou falando bobagem? É uma situação bem complicada, porque assim, se a gente for falar em arrecadação, é importante para o município levar essa estrutura para a cidade dele, né? Não deixar ela escapar. Por quê? Hoje, com essas empresas chegando em Santa Bárbara, a arrecadação do município vai melhorar. Nós vamos oferecer uma estrutura para toda a região. É claro que todo mundo que quiser utilizar o Atacadão, Açaí, a Cassiumara, isso é muito importante para a gente. Quanto mais a população gastar lá, mais recursos o município arrecada, né? Agora, a questão da cidade ser vizinha, a gente acaba tendo um problema grande, que no passado Santa Bárbara utilizou demais a Americana, né? Nós não podemos ser injustos. Lá atrás, como eu moro na Zona Leste, na divisa, nós utilizávamos, eu digo nós porque minha mãe me levou várias vezes no posto de saúde do Parque Gramado. Eu usei muito tempo o hospital infantil que nós tínhamos aqui em Americana, o André Luiz. Eu fui, minha infância, quando eu precisava de tratamento médico, era lá no André Luiz. Também fui tratado lá. Nós não tínhamos hospital infantil em Santa Bárbara e nem um pronto-socorro infantil em Santa Bárbara. Eu usei o hospital municipal de Americana por muito tempo, porque a gente não tinha estrutura em Santa Bárbara. Então, assim, a gente utilizou muito a estrutura de Santa Bárbara. Hoje, a cidade, de Americana, hoje a cidade de Santa Bárbara
tem uma estrutura que muitas das vezes é utilizada pelo americanense porque não tem o que fazer. O pronto atendimento, nós somos obrigados o SUS ele tem que fazer esse pronto atendimento para quem chegar lá para ser atendido. Está chegando uma pergunta aqui para nós. E eu quero saber qual é a diferença. A pergunta, para mim, é meio capciosa. Diz assim: o povo de Americana gosta muito de usar e beber a água de Santa Bárbara do Oeste. Por que isso? Eu acredito que Santa Bárbara deve ter eu acho que uma das melhores águas da região. Eu não vou falar nem da RMC, eu acho que do estado de São Paulo. Você está brincando? O investimento é muito grande na cidade de Santa Bárbara. E isso não é mérito do Denis e do Rafael. Isso é mérito de todos os prefeitos que passaram na cidade de Santa Bárbara. Se a gente for pegar aí lá no passado, todos os prefeitos fizeram um investimento. Não tão grande quanto os últimos investimentos. Mas fizeram. Teve continuidade. Está vendo, meu povo internauta? Isso é administração pública, do dinheiro público, do nosso dinheiro. Não tem aquela coisa, entra um, faz, ele é substituído, desfaz, aí ele inaugura uma estátua com peito mais pontudo, a estética não faz jus à beleza da mulher brasileira, vai lá, derruba tudo. Então, isto é administração pública. Isso é seriedade com o seu dinheiro. E eu confesso que eu desconhecia da qualidade, até por conta... Onde é a captação dessa água? Nós temos a represinha, né? Só para concluir, a gente vai construir outra represa agora. Outra represa. Nós temos Areia Branca, né? Também a gente faz a captação de água. Na verdade, o município de Santa Bárbara ele faz captação de água de represa. Por isso que a gente tem qualidade, né? A gente não, apesar de tratar 100% do esgoto hoje, que foi um investimento do governo passado, quando o Rafael era diretor do DAI. Espera um pouquinho. Outra notícia. Santa Bárbara trata seu esgoto 100%. No índice de 100%? 100%. A gente não pode cravar o número de 100%, porque você tem alguns redes de esgoto clandestina que você não consegue detectar. A área rural, você ainda tem a coleta em fossa, mas tem um detalhe, o caminhão vai lá, suga o que tem dentro da fossa do morador e leva para a estação de tratamento. Então, o esgoto da área rural, ele é tratado. Ele solta dentro da fossa, limpa a fossa, suga essa fossa e leva na estação de tratamento. Então, o esgoto é tratado. A gente tem 100%, está construindo uma nova represa e está trocando toda a tubulação antiga de ferro para um novo material. Eu não me lembro o nome agora, qual é o material, mas está trocando toda a tubulação, já foi trocada na área central, agora está subindo para a zona leste, né, com um novo sistema de booster, que é para dar pressão na água, setorização. Então são investimentos que a população ela não enxerga porque está debaixo da terra. Mas um exemplo rápido aqui, na zona leste, hoje se acabar a água, se precisar fazer a manutenção em uma rua, com a setorização, o DAI vai lá, fecha só aquele setor. O restante do bairro continua com água. Tem controle, Tem controle. Se lá na sua torneira tem pouca pressão, o DAI consegue aumentar. Se tem alta pressão, ele consegue baixar. Então, esse é um investimento que está sendo feito em Santa Bárbara em relação a esgoto e água. E tudo isso atrai empresas, porque a empresa ela tem uma cartilha. Ela vem para o município que tem saneamento básico, que tem qualidade na água, que tem segurança, tudo isso que tem o IDEB alto, ela faz uma somatória de tudo e ela pergunta para o município, você pode me apresentar isso? Então, quando o município apresenta tudo isso, ela fala, não, peraí, esse município é atrativo, interessa montar minha empresa nessa cidade. Então, são investimentos que atraem empresas, uma coisa liga na outra. Por isso que eu, puxando aqui na internet, Santa Bárbara do Oeste está no hall das melhores cidades a se morar, né? Está justificando bem a situação. E volto a dizer, não estamos aqui estimulando concorrência, nós estamos aqui publicando bons exemplos de administração pública, de uso do dinheiro público, não é? Tudo aquilo que faz bem para o cidadão, que não está pedindo nada, não está mendigando nada, ele paga via imposto, e o nome já não é agradável, não é porque bem quer, ele é obrigado,
ele tem que pagar e tem que ter o seu retorno. Por falar em meio ambiente, você conhece algo? Porque há pouco tempo atrás eu tive o pessoal aqui da represa do Salto Grande e diz que essa questão do espelho d'água, da qualidade da água, também passa por Santa Bárbara do Oeste. Você tem algum conhecimento sobre? Não tenho. Sobre essa questão, eu não tenho esse conhecimento. Será que haveria algum interesse em tomar conhecimento, uns primeiros passos? Porque também é um recurso hídrico muito mal utilizado, né? E já como nós estamos muito próximos... Eu acho que a gente pode, até uma boa dica, a gente pode sim tentar ver se a gente consegue, entre as duas cidades, analisar essas questões, sim. Um outro bom exemplo, só que agora eu vou pedir celeridade, que hoje eu falei demais da conta, né? Eu que quero participar. As sessões presenciais da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste voltam quando? Estou fazendo um planejamento para voltar pós-recesso, né? Porque a Câmara de Santa Bárbara, ela não parou, não teve pausa em nenhuma sessão. Todas as sessões camarárias do ano de 2021 aconteceram até a última terça-feira. Então, a gente pretende voltar numa configuração nova do plenário para atender as normas da vigilância sanitária e do Plano São Paulo. O debate da sessão presencial tem outra pegada, né? A sessão online ela é bem complicada, a gente fica muito restrito. Joel, eu agradeço muito a sua presença, desejo pleno e rápido restabelecimento da saúde da senhora, sua esposa. Espero que essa seja a primeira de muitas entrevistas. Você é uma pessoa de fala fácil, muito clara, só tenho elogios. Então, eu deixo um convite para você e as suas últimas palavras para os nossos internautas. Eu que agradeço a oportunidade, eu acredito que é um espaço para a gente poder mostrar para a população o que está sendo feito na nossa cidade. Então, eu agradeço toda a equipe pelo convite e estou sempre à disposição para o que for preciso, tanto para a população quanto para os veículos de imprensa. Muito obrigado. Pessoal, SPTV, sua rede, sua informação ao alcance da sua mão em qualquer lugar do planeta. Até mais.